Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje vamos a mais um mini vídeo. O tema de hoje é bastante prático e interessante. Hoje nós vamos falar de objetivos de interações. Né? Interação é qualquer interação com o cliente, né? Seja um telefonema, seja uma visita presencial, seja um e-mail, um WhatsApp, né? Toda interação tem que ter, o fato é esse, o ponto é esse, toda interação tem que ter um objetivo, um propósito. Deve estar pensando, pô, Ivan, mas é óbvio isso. Não é tão óbvio assim. Às vezes, quando a gente não tem uma clareza, isso vale para todo mundo, tá? Se a gente não tiver pensado a respeito do que a gente quer efetivamente daquele contato, a gente pode não focar os nossos esforços na melhor direção possível, não aproveitar as melhores oportunidades. A gente tem que ter muita clareza a todo momento o que a gente quer extrair daquela visita, daquela reunião, daquele contato telefônico, para poder conduzir a conversa sutilmente, da maneira mais rápida e objetiva para onde a gente quer, já que o tempo, a gente já viu em outros mini vídeos, é um recurso escasso. Né? Então, por isso que é importante, se você não está focado, você vai visitar, vou bater um papo, vou não sei o que, vou ver o que rola, pode dar certo, mas a chance de dar certo não é tão grande, porque você não vai estar direcionando para onde você quer. Né? Você fica mais à mercê do acaso e do cliente do que do teu propósito em si, da tua jornada de venda em si. Né? Você corre o risco de ficar fora da técnica. Né? E você pode ter mais de um objetivo, né, numa interação, lógico, você pode ter um plano A, um plano B. Evidentemente, vamos falar assim de venda interna, por exemplo, o primeiro objetivo da venda interna é conseguir uma emissão do cliente para agora, para hoje, para amanhã, é o melhor dos mundos. Né? Mas se isso não der certo, um plano B é conseguir a anuência, a aprovação dele, o consentimento dele de voltar a contatá-lo para tratar do assunto. Né, para a gente continuar numa jornada de venda, conseguir uma abertura de porta. Esse pode ser um primeiro objetivo ou um segundo. Eu acho que na venda interna, dependendo do perfil e o porte do cliente que você está trabalhando, não tem nada mais natural do que ter como primeiro objetivo conseguir dessa visita uma primeira emissão, né, uma oportunidade ou uma data para ligar para ele para ter essa oportunidade de fazer uma primeira emissão ou um teste com ele. Né? Vamos lá. O que são exemplos, então, de objetivo de uma interação? Né? Como eu já falei, uma primeira emissão, permitir que o cliente monte uma tabela, se ele faz cotação no site, por exemplo, né, permitir que ele o consentimento dele para que você monte uma tabela, para que ele comece a usar o nosso site seguidamente. Aí ele convertendo ou não convertendo, a gente consegue entender por que ele não está convertendo. Né? Uma reunião para apresentar uma solução para uma motivação básica de compra qualquer que você descobriu nele. Ele tem dificuldade de coleta com o fornecedor atual, ele tem problema de entrega, problema de OTD. Poxa, eu vou montar a apresentação para ti sobre o que nós temos com essas ferramentas, a gente pode conversar num outro dia, vamos agendar para segunda-feira da semana que vem, vamos agendar para a próxima quarta-feira, 2 horas, e eu preparo para ti uma apresentação do que a gente tem em relação a isso. Né? Claro, isso vai depender do tipo de cliente, né? Novamente, cada cliente é cada cliente, cada porte é cada porte, nível de organização, tamanho da empresa, etc. Né? Às vezes isso não cabe. Subir nível de interlocução também é uma coisa que nem sempre cabe, né? Às vezes você está falando direto com a pessoa que decide, às vezes não. E aí o objetivo da tua visita pode ser mapear, identificar e obter o contato da pessoa que decide, da tua visita ou da tua interação telefônica, né? Pode ser obter o contato da pessoa que decide, para então começar a tratar com ela. Né? A gente já falou sobre isso, acredito em algum outro mini vídeo, que são as perguntas 3D, ou uma pergunta direta mesmo, né? Eu acho que tratamento de objeções, algum vídeo, eu não me recordo exatamente qual, mas eu já falei sobre algumas técnicas para isso. Mas pode ser o objetivo da visita, você está trabalhando com alguém que não tem a decisão, que é influenciador, mas não tem a decisão, você não está conseguindo evoluir com ele, então você precisa subir nível, precisa obter essa informação. Então o objetivo da interação pode ser esse. Né? Uma permissão para agir, para interagir futuramente. Né? Posso te ligar então toda semana para ver, posso te ligar, sei lá, a cada 15 dias então, para ver se já é momento de você considerar tratar a troca de fornecedor. O que você acha se eu te ligar daqui a uma semana, ou se eu te dar uma ligadinha toda semana para a gente ver como é que está esse processo que você está estruturando, que depois dele você vai
considerar a possibilidade de fazer uma nova seleção de fornecedores. Às vezes o cara fala isso, né? O cliente fala isso, olha, eu estou com alguma coisa aqui mais urgente, né? Um determinado processo, e eu vou tratar disso em seguida. Mas primeiro eu preciso terminar isso aqui. Tudo bem, então podemos combinar de eu te dar uma ligada toda semana para ver como é que isso anda? Seria, né? Tem algum desconforto para ti? Tá tudo certo? Porque aí eu vou me planejando também para a gente não perder o contato e para eu não perder algumas questões aí promocionais aí que eu posso te ofertar, por exemplo, né? Coleta periódica, ele faz um frete esporádico, mas você identificou que ele tem um potencial maior. Então, qual é o teu objetivo dessa visita? Né, podemos combinar de eu fazer uma coleta automática aí todos os dias, eu passar aí a cada 2 dias, a cada 3 dias, toda semana? Qual o dia que você tem mais concentração de notas que você despacha? Posso passar aí automaticamente para ver o que você tem disponível e fazer as coletas para você? Né? Tá? Bom, recapitulando também, né, não sei se todo mundo lembra, mas já foi falado também nesses mini vídeos e nos workshop de vendas, né? Existem 3 resultados possíveis de uma visita, isso tem tudo a ver com o objetivo, né? Avanço, continuação e stand-by. Avanço é quando você consegue cumprir o que você se propôs, você tem um objetivo na visita, né? Então, existe um compromisso, porque quando você conquista um objetivo na visita, você cria um compromisso mútuo, né? Do cliente contigo e de ti com o cliente, de você com o cliente. Né? Então, isso é um avanço, porque você está realmente avançando, você está indo em direção ao fechamento. Por isso que, evidentemente, que o nome é avanço. Né? Então, por exemplo, se ele autorizou fazer a primeira coleta, se ele autorizou a ligar para ele semana que vem para negociar o início da coleta automática, se ele autorizou uma tabela nova, aí o compromisso agora ficou contigo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Né? O compromisso ficou contigo, você tem que fazer a tabela dele rapidamente, né? E devolver esse insumo para ele para depois poder cobrá-lo, né? Do início das emissões ou das cotações com base nessa tabela que você criou. Né? Tem a continuação, que é a segunda opção, né? A segunda coisa que pode acontecer numa visita. Então, a primeira é um avanço, a segunda é uma continuação. Olha, nesse momento, né, eu não estou vendo sentido em continuar conversando, não vai dar, eu preciso fazer isso. Você não conseguiu fisgar, né, o cliente, você não conseguiu gerar necessidade para ele, né? Normal, isso acontece, né? Normal. Quem fecha 2 de 10 visitas está num bom índice de conversão, né? Então isso vai acontecer 8 vezes, né? E aí você não conseguiu gerar, né? Obter dele um gap ou uma dor ou uma necessidade implícita que você pudesse construir uma explícita, enfim, você não conseguiu captar uma dor dele, trabalhar essa dor para fazer o processo de venda evoluir, né? E aí fica naquela situação, né, de que ele está bem, está confortável, está sendo bem atendido, né? E se você pelo menos conseguir uma continuação, ou seja, não tem problema, pode me ligar de vez em quando, pode dar uma passada aí, né? A gente conversa sem compromisso, não tem problema, porta aberta. Qual que é o objetivo na próxima visita? É conseguir um avanço. Qualquer tipo de compromisso em direção à venda. Você está no stand-by, né, a tua ideia é partir para um avanço. Né? Qual que é o teu principal propósito? Um avanço. Isso vai ser tangibilizado, concretizado como? Né? A criação de uma proposta de negociação, né? Desenvolvimento de uma solução para uma dor aí mais forte dele, mapeamento, né? De um gap dele que vai fazer ele ter o interesse de começar a olhar mais para a tua solução e te ver como um parceiro para contratação imediata, né? Esse passa a ser o teu objetivo. E a terceira possibilidade de uma interação com a stand-by. Né? A stand-by nem porta aberta você tem, né, para ir lá de vez em quando, para ligar para o cara. Eu vou dizer, se eu precisar de ti, eu te procuro. Se eu precisar, eu te procuro. Está anotado teu telefone aqui, teu cartão está aqui. Mas realmente nesse momento eu não quero, talvez mais para frente. Enfim, né, a gente já está acostumado com esse tipo de resposta. Né? E tornar inconveniente, né, com o cliente nessa situação, a gente registra tudo na ferramenta de CRM e joga uma data futura para contratar o cliente. Né? Não é um caso, você perdeu o negócio agora, mas você não perdeu o negócio para sempre. As empresas mudam, os
interlocutores mudam, os gestores mudam, as necessidades mudam, tudo muda. Então, um cara que deu stand-by para ti agora, ele é um lead no futuro. É só botar ele na agenda. 2 meses, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Um belo dia você vai abrir tua agenda, tá lá. Ligar para a empresa tal, você vai no CRM e vê histórico. Ah, pô, tem isso, cara tem essa. Naquela época ele tinha essa necessidade, eu tinha essa possibilidade, eu tentei, não deu certo, por isso, pronto. Liga para o cara, sonda se as coisas ainda estão como eram, se o gestor ainda é o mesmo, se a percepção dele a respeito do fornecedor atual ainda é a mesma, porque novamente tudo muda, né? Não dá para dizer que o cara, porque te deu um stand-by agora, vai ser para sempre a mesma situação, né? Por quê? Por último, né? Por que é tão importante ter um objetivo de venda? Objetivos, primeiro, eles te, como eu já falei no começo, eles te dão um direcionamento para você tentar sempre botar no trilho a conversa para onde você quer chegar. E segundo, porque quando você conquista, mesmo que não seja um fechamento ainda, tem um impacto psicológico muito legal de que você está avançando, né? Dá uma satisfação, você está indo, você está um passo mais próximo do êxito, que é conquistar o cliente, certo? Então, isso assim, acho que é o mais legal, né, de ter essa percepção, né, quando você interage com o cliente, de que você tem que ter um propósito em cada visita, um objetivo em cada visita, porque quando você conquista ele, mesmo que você não feche o negócio, você se sente bem. Aquilo te faz bem porque você sabe que você deu um passo. Né? Como dizia o Jim Keenan, né, que é o criador aí de uma das, né, o gap selling, de uma das metodologias que a gente usou para construir a nossa metodologia de venda consultiva e que a gente está adotando para regional, a venda é mais uma escada, né, do que uma linha ascendente. Às vezes a gente vê a venda associada com uma linha ascendente, né? Então tem uma etapa, outra etapa, você vai crescendo em direção ao topo, que é a venda. Ele diz que não é assim. A venda é uma escada e cada etapa é um degrau. Né? Então você galga um degrau, trabalha naquele degrau, galga outro degrau, explora, trabalha naquele degrau, galga outro degrau. Às vezes pode ser um degrau só. Na primeira visita a gente já fecha negócio, que ela já começa a embarcar com a gente. Né? Eu já disse isso, o nosso negócio ele tem vários tipos de clientes. Né? Alguns requerem uma interação mais longa, mais bem planejada, por isso tem venda interna, por isso tem venda externa, por isso tem necessidade de contato físico, por isso tem canal de cotação. Né? Cada um tem uma pegada. Mas quando a gente olha no geral, e principalmente os negócios um pouco mais complexos e demorados, a venda é como se fosse uma escadaria. Né? Eu sei que esse vídeo está se delongando um pouco, mas eu queria fechar com outro tema bem rapidinho, que não vale a pena fazer um outro vídeo por causa dele, mas ele é de uma importância brutal, que é dar o feedback para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Se você saiu de uma reunião com um avanço, não espera, na sexta-feira eu resolvo as pendências com o cliente. Não faz isso. Na minha experiência, eu tenho, né, não sou o melhor vendedor do mundo, nem de longe, mas eu vendi por mais de 20 anos. E muitas vezes eu sei que eu ganhei o jogo porque eu era rápido em dar resposta para o cliente. Eu tinha por prática, no mesmo dia, fazer isso. Então eu chegava no escritório, quando eu já trabalhava em home, né, 5 horas, 5 e meia, terminava a primeira visita, ia ver tudo que eu estava devendo para os clientes e mandar as propostas, e-mails, as providências que eu tinha que depender de alguma área de back-office, eu já encaminhava isso, né? Já dava um feedback, eu encaminhei para o cliente, por e-mail, encaminhei para o back-office, né? Assim que eu tiver uma resposta eu te retorno, né? Ou no máximo no dia seguinte. Não dá para esperar para fazer tudo num dia só da semana, porque, por exemplo, o cliente se visitou na segunda, e você vai mandar a proposta para o cara na sexta-feira, já passou 5 dias, já talvez nem lembre mais direito de você, e todo o calor da negociação, e todo o encanto, e toda a geração de necessidade, a percepção de gap que ele tinha, pode ter se perdido. E até pode ficar uma imagem ruim, tá? Pô, se o cara está demorando tanto para me mandar uma proposta, ou para me mandar aquela informação de prazo, ou aquele relatório, imagina na hora que for para atender. Se para vender o cara já está demorando, imagina para atender. Né? Eu já tive os dois lados, eu fui vendedor, já fui comprador, eu pensava isso. O vendedor que me demorava muito para me mandar um insumo, qualquer coisa que a gente tinha combinado na negociação, eu já pensava isso. Porra, se na hora de vender, né? Que é onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você é o melhor, né? Eu te amo, eu quero fazer negócio contigo, o cara já demora, imagina depois. Eu pensava isso, como comprador, eu acho que tem muito comprador que pensa isso, tem muito cliente que pensa isso.
Ah, mas às vezes o cliente leva, eu mando para ele no dele, leva 2 semanas. Não interessa. Se você está sendo, se você está sendo celery em devolver rápido, em devolver as informações, em retornar com as providências, em dar o retorno, o feedback que foi combinado, você está no direito de cobrar a pontualidade dele sem inconveniente. E esse é outro ponto, né, de ter um objetivo de uma reunião. Se você combinou alguma coisa com o cliente e ele atestou e concordou com aquilo, então você faz isso, eu faço aquilo. Eu fiz isso, agora você tem que fazer isso. Se você cobra o que o cliente está devendo, você não está sendo inconveniente. Se você cobra no prazo que foi combinado, você não está sendo inconveniente, você está sendo maduro e profissional. É diferente. Você não está sendo chato. Ah, por favor, você poderia fazer isso. Não, é diferente. Olha, conforme combinamos, eu fiquei de te mandar uma proposta e após a recepção, confirmei que você recebeu, após a recepção você me pediu 3 dias. Por isso eu estou te ligando após 3 dias para ver se você já tem um retorno. Tudo certo? Podemos seguir? Né? Por isso que é bom ter um objetivo. Né? Então, se você vai apresentar uma proposta numa visita, o teu objetivo primeiro é fechar naquela visita. Se não, é ter um prazo de retorno a respeito daquela proposta. Senão vai ficar no esquecimento. Corre o risco, né? Não é que vai, mas corre o risco de ficar no esquecimento, tá? Então, muito importante, tá? Eu acho que isso é uma dica de ouro. Faz, né, a tua parte do compromisso como vendedor o mais rápido possível. No mesmo dia, no início do dia seguinte, de manhãzinha, sabe? Eu acho que umas horinhas a mais de trabalho vale muito a pena nessa hora. Vale muito a pena. Isso faz a diferença. Isso dá velocidade para a venda. Isso deixa sempre em dia com a tua agenda de pendências com os seus clientes. Dá uma percepção de profissionalismo. Tá? Como eu disse, eu já fui comprador também. É legal quando você combina uma coisa. Olha, no outro dia está lá no seu e-mail, ó, conforme combinamos ontem, está aqui isso, esse relatório, essa proposta, ou essa informação que você tinha me pedido. Você dizer, pô, o cara é bom, né? O cara é jogo, né? O cara é ponta firme. Né? Falou que ia fazer e fez e no outro dia está aqui. Sabe? Começa a gerar confiança, começa a gerar autoridade. Né? São pequenos detalhes, né? Como diz o ditado, Deus e o diabo moram nos detalhes. Né? São esses vários pequenos detalhes, às vezes, que fazem a diferença, né? no teu sucesso ou insucesso no processo de venda. Tá bom? Mais um mini super vídeo, um super mini vídeo, que já vai para 18 minutos. Mas eu acho que vale a pena, né? Valeu a pena o conteúdo, até porque a gente tinha tido um gap aí semana passada, eu não fiz nenhum, né? Tá bom? Então é isso por hoje. Eu espero que seja muito útil para vocês e boas vendas a todos. Um abraço.